Olha, imagina só, receber uma missão que parece, assim, impossível. A tarefa é entrar numa zona de guerra que está totalmente sitiada. É exatamente essa jornada que a gente vai acompanhar aqui. Uma história baseada num relato super pessoal, muito intenso, que aconteceu lá no verão de 1990, bem no meio do conflito de Nagorno-Karabakh, um enclave armênio que fica dentro do território do Azerbaijão. A causa parecia perdida. Nossa, essa frase já define o tom de tudo, né? Desde o comecinho a gente já sente essa sensação de isolamento total. Porque olha só, estamos falando de um lugar onde o acesso por terra simplesmente não existia. Era uma tarefa que já nascia parecendo impossível. Tá, mas aí fica a pergunta: como uma jornada impossível sequer começa? Bom, tudo parte de um pedido. E não era um pedido qualquer, não. Veio de uma figura política soviética bem poderosa. E foi esse pedido que deu o pontapé inicial para uma missão que, sinceramente, desafiava toda e qualquer lógica. E olha isso. Tudo começa com uma única palavra. Uma palavra que já arrepia. Cilada. É o título do relato. Ou seja, já é um baita aviso. Fica claro, logo de cara, que essa viagem não tem nada de comum. É, na verdade, a entrada consciente numa armadilha. Então vamos entender essa missão. Basicamente, quem fez o pedido foi a Galina Starovoitova, uma deputada importante lá do Soviético Supremo. E o que ela queria? Ajuda para fazer o que parecia impensável: furar um bloqueio militar do Azerbaijão e conseguir chegar em Nagorno-Karabakh. Os riscos, assim, gigantescos. Era o tipo de tarefa que, no papel, parecia suicídio puro. Bom, missão aceita, né? A jornada começa pra valer. E o mais doido é que a primeira parte da viagem, antes mesmo de chegar perto da zona de conflito, já se revela uma experiência surreal, sabe? Cheia de tensão. E olha que interessante, o primeiro obstáculo não é um tiro, não é uma fronteira, é algo muito mais psicológico: a espera. O narrador está em Yerevan, a capital da Armênia, e ali ele mergulha numa atmosfera super pesada, sabe? Sentindo todo o peso da história daquele lugar. E a tensão do conflito que está chegando cada vez mais perto. E essa espera é agonizante, viu? O primeiro dia inteiro ele passa esperando um telefonema. Imagina a cena: num quarto de hotel, cercado por livros que contam séculos de perseguição e sofrimento do povo armênio. Tudo dependendo de um único telefonema. E aí, finalmente, no segundo dia, a ligação de Galina chega. E junto com a ligação, aparece um jovem, o Guren, que vai ser a primeira peça de todo esse plano maluco. E o sentimento no meio disso tudo? O próprio texto descreve angústia, tremor e apreensão. Essas palavras elas capturam perfeitamente a ansiedade que só cresce a cada minuto de incerteza. É quase como uma fragmentação psicológica. Beleza, mas e agora? O problema era muito claro. Como é que se passa por um monte de posto de controle militar e embarca num voo para uma zona de guerra? A solução, gente, parece coisa de filme. O Guren apresenta o narrador a dois pilotos, Suren e Averik. E o plano é o seguinte: dá um uniforme de piloto pro narrador, jaqueta, calça, tudo, para ele usar como disfarce. E não é que dá certo, o disfarce funciona. E aí vem um momento crucial: a chegada. O avião pousa em Stepanakert, que é o coração da zona de guerra. Um lugar que funciona com uma lógica totalmente própria, uma lógica sombria, completamente à parte do resto do mundo. O pouso em Stepanakert é qualquer coisa menos normal. A pista está cercada de soldados, lotada de policiais por toda a parte. A sensação imediata é de ter entrado num lugar super militarizado, onde as regras do mundo que a gente conhece simplesmente não valem mais. E olha a descrição dele: senti-me de volta ao meu terceiro mundo, como se estivesse numa rua onde ninguém respeita nenhum regulamento, nenhum farol. É essa a sensação: desorientação total. Não é só uma zona de guerra, é o colapso completo das regras. Um tipo de caos organizado com uma lógica própria e bem brutal. E aí vem o primeiro grande teste de nervos. Disfarçado de piloto, o nosso narrador precisa ir esperar 2 horas, num bar de aeroporto completamente desolado, o tempo todo sob o olhar de patrulhas armadas. A tensão é absurda, dá pra sentir. Um erro, um olhar fora do lugar e tudo poderia ir por água abaixo. Depois de passar por essa chegada super tensa, é inevitável se perguntar, né, olhando para tudo aquilo, o que é que causa tanto ódio? E é aí que o relato muda um pouco de foco. Ele sai da experiência pessoal e mergulha numa análise mais profunda, sobre as forças que alimentam esse tipo de conflito no mundo todo. É a pergunta de 1 milhão, né? O que alimenta um ódio tão intratável? De onde vem algo tão profundo, tão difícil de apagar?
E a reflexão que ele traz é bem sombria. Ele identifica o que chama de 3 pragas que, segundo ele, assolam o mundo. São elas a praga do nacionalismo, a praga do racismo e a praga do fundamentalismo religioso. Para ele, isso não são só ideias, são como epidemias mesmo, que espalham ódio e criam conflitos em todo lugar. E o perigo dessas pragas é que elas criam uma visão de mundo que é perigosamente simples. De um lado, estamos nós, o pessoal do bem. Do outro, eles, os nossos inimigos. É uma lógica de ou a gente ou eles. Só que a realidade que o narrador enxerga é o oposto disso. É uma realidade muito mais complexa, cheia de realidades entrelaçadas, de lógicas que entram em conflito, um mundo onde não existe uma verdade absoluta. Beleza, com essa reflexão toda na cabeça, a gente volta para a história. E agora, para o capítulo final, a fuga de Stepanakert, que foi tão caótica e perigosa quanto a chegada. Se chegar lá foi tenso, a saída é descrita como um calvário psíquico. Pensa nessa expressão. A viagem de volta para o aeroporto é ainda mais pesada, mais cheia de ansiedade. É aquela sensação constante de que a armadilha, a cilada, pode se fechar a qualquer segundo. E os últimos momentos são de pura tensão. O piloto, Suren, está lá no rádio tentando negociar a partida. Ninguém tem certeza se o voo vai ser autorizado a sair ou não. E aí, no meio de gritos, ordens, nervosismo, o avião finalmente começa a correr na pista, ganha velocidade e decola, deixando as montanhas e todo aquele conflito para trás. E logo depois da decolagem, o piloto Suren se vira para o narrador e solta uma frase marcante. Já não nos farão voltar. Está livre. Olha que forte isso. Não é, claro, o fim da guerra, mas é um escape pessoal. É a libertação daquela cilada específica, daquele perigo imediato. E essa história toda deixa a gente com uma pergunta final. Uma pergunta bem inquietante. Se a reflexão do narrador estiver certa, se as realidades são sempre múltiplas, complexas, conflitantes, será que a paz, uma paz duradoura, é só uma ilusão? É uma questão para se pensar, que com certeza fica ecoando muito depois que a gente fecha a última página desse relato.